terceiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha e ela chegou a sexta-feira, pessoal, dia 24 de julho, aulinha de português, livro Buriti Plus. Hoje a gente vai estudar o gênero textual, poema narrativo. Nosso conteúdo inicia na página 94, vai para 96, até a 99. Ligadinhos aqui, vamos fechar essa semana com chave de ouro, tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Mãos à obra! Na página 94 do nosso livro Buriti, nós temos uma atividade bem curtinha que nos convida a prestar atenção ao gênero das palavras. Olha só, toda vez que nós falamos em gênero das palavras, gênero do substantivo, nós estamos nos referindo ao masculino e ao feminino. Então, observe, Marcela nasceu cega. Nunca viu o quê? O pôr do sol ou as cores. Observem uma diferença entre a palavra pôr do sol, que é uma palavra masculina, e a palavra cores, que é uma palavra feminina, tá? Eu não falo o cor, nem os cores, eu falo as cores, tá? De um jardim florido. Da mesma forma, eu não falo de uma jardim, nem de a jardim, é o jardim, um jardim, uns jardins ou os jardins. Mas conhece o sorriso de seus pais e o abraço de seus amigos, pois Marcela é muito querida e amada. De vermelho, você vai sublinhar o que Marcela não conhece e de azul que ela conhece. Então, vejam só. Na letra C, ele pede que você observe as palavras que vêm antes desses substantivos em negrito: pôr do sol, cores, jardim, sorriso e abraço, tá? Dizendo o seguinte: elas têm o mesmo gênero do substantivo que a acompanham. Agora é sua vez, escreva um pequeno texto contando como você acha que uma criança surda se sente no mundo. Mas é um texto bem sintético, viu, gente? Bem pequenininho. Para ajudar vocês, vamos relembrar aqui o uso dessas palavrinhas que acompanham os substantivos, tá legal? Então, vejam só, lá estava escrito o pôr do sol. O pôr do sol. Se estivesse no plural, seria os. Eu também poderia dizer um pôr do sol ou uns. Ok? Então, vejam só. Essas palavrinhas aqui, nós chamamos de artigos. São os artigos, eles vêm sempre antecedendo, sempre na frente dos substantivos, tá? Então, eu tenho os artigos definidos femininos, definidos masculinos, aqueles que estão no singular e aqueles que estão no plural. Porque o artigo ele varia também de acordo com o número, não é só com o gênero masculino e feminino. Ele também varia de acordo com a palavra, se ela está no singular ou no plural. Então, eu vou colocar aqui para vocês os nossos artigos masculinos e os femininos, porque vai ajudá-los a escrever o texto da criança surda, ok? Então, masculinos eu tenho o, os, e uns. Feminino eu tenho a, as, tá bem? Teimosia, as,
uma, e no plural, umas. Então, o artigo, ele antecede o substantivo, tá muito feio aquilo ali, designando o seu gênero, se é masculino ou se é feminino, da mesma forma se está no singular ou se está no plural, ok? Muito bem. Finalizada essa partezinha, nós vamos agora para a página 96, onde nós vamos ler um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho de um poema narrativo, conhecer as características de um poema, tá? Por que poema e por que narrativo? Primeiro, para ser poema, pessoal, vou até pular ele aqui para vocês verem a ilustração, certo? Eita, que hoje está muito desobediente esse site. Vamos lá. Agora sim. Pular aqui para vocês verem a ilustração. Muito bem. Poema é um texto que tem verso. Cada linha do poema é chamada de verso. Pode ter ou não rima. Os versos organizam-se em grupos. E cada grupo nós chamamos de estrofe, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho do poema narrativo. O nome narrativo já lembra a gente que tem alguma história sendo contada. Então, possivelmente, nós temos um poema, um texto escrito em verso, dividido em estrofes e que conta uma história. Então, vamos lá. O nome do nosso texto é Achei um relógio, certo? Muito bem. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma bela corrente. Que belo, agora sou gente. E pondo no ouvido a joia escutava, fazer tic-tac e mais se alegrava. Observem, pessoal, que esse poema, ele é escrito em versos, claro, cada linha dessa do poema são versos, dividido em estrofes de 4 versos cada, e ele tem rima, tá, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr quem era seu dono, tentando saber. Então tá aqui, ó, o relógio encontrado. Vamos embora. Terminou não. Ao cabo descobre que fora um criado que o tinha perdido havia um bocado. Entrega-lhe logo a ele e ele ao patrão, o leva e agradece ao bom do Janjão por tê-lo livrado de um susto e de um pito. Não acham, meninos, esse ato bonito? Então, é um poema de João Kopke, Achei um relógio, tá? Do livro Ouvindo Estrelas, Belo Horizonte, da editora Masa. Então, vejam só. Observem que falei para vocês que esse poema narrativo é um poema porque ele é escrito em verso, dividido em estrofes, ritmadas, tá? Rimadas, perdão. E ele é narrativo porque ele conta uma história que tem começo, meio e fim, o que necessariamente um poema não precisa ter, tá? Então, nesse caso, todas as estrofes possuem 4 versos. Observem que entre uma estrofe e outra existe um espaço, bem aqui, ó, tá vendo que existe um espaço no final de uma estrofe para o começo da outra? Isso para que as estrofes fiquem bem destacadas, bem organizadas, para tornar melhor a compreensão do leitor, certo? Então, vejam só, ele finaliza dizendo aqui:
Sublinhe no texto as palavras que você não conhece e, se ficou curioso para conhecer o significado, consulte o dicionário, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Qual é a história do poema Achei um Relógio? Na sua opinião, por que Janjão pensou, agora eu sou gente, já que ele achou o relógio? E por que em seguida ele pensa que ele é ladrão? O que é que vocês acham? Vocês acharam bonito o ato de Janjão de devolver o relógio que não era dele? Por quê? Então vamos lá. Vamos entender agora as características do gênero textual poema narrativo, tá? Assim como, por exemplo, a fábula. Quando a gente lê uma fábula, a principal característica dela é que os animais falam, né? Quando a gente lê uma receita, ela tem passo a passo, ingredientes, né? Quando a gente lê uma carta, ela tem cabeçalho, ela tem corpo da carta, ela tem despedida. Então, o poema narrativo também, ele tem características, tá? Ele tem partes. Vamos lá. Poema narrativo, primeiro ele narra, conta uma história. Assim como nos contos, o poema narrativo tem narrador e tem personagem. Se é uma narrativa, tem que ter, gente. Mesmo que seja uma narrativa em forma de poema, tá? O poema narrativo, ele é formado das 3 partes principais. Vejam só. Primeiro, tem que acontecer algo, né, gente? Que é a situação inicial. No nosso caso, Janjão encontrou um relógio. Segundo, tem que ter um conflito, uma situação complicada para se resolver. Então, o fato que muda o que estava acontecendo. Vejam que no nosso caso, o Janjão encontrou o relógio que descobriu logo de quem era, então ele ficou naquela dúvida, entrega ou não entrega, né? Será que eu sou um ladrão se eu ficar com ele, já que eu sei quem é? E a parte final é o desfecho, que é a solução do conflito, é como a história acaba. Então, quais são as principais características de um poema narrativo? Primeiro, ele conta uma história, tá? Segundo, ele apresenta narrador e personagens. Terceiro, ele é formado de situação inicial, conflito e desfecho, tá? Então, agora, no segundo quesito aqui, ele dá 4 frases misturadinhas e ele quer que você coloque na ordem que elas aparecem na história. Qual é a frase número 1, a número 2, a número 3 e a número 4, tá? Então, só para dar uma dica aqui, né? A número 1 é Janjão encontra um relógio e fica muito contente. E aí você vai ver o que se seguiu depois disso daí para botar a frase número 2, a número 3 e a número 4 de acordo com a ordem que aconteceram os fatos na história, ok? Em que verso começa o conflito? Então, pessoal, vamos lá. Vamos voltar no nosso texto para nós contarmos aqui. Como é que você vai procurar qual é o verso que acontece o conflito? Vejam só. Achei um relógio, verso 1. Gritava Janjão, 2, pulando e cantando, 3, com ele na mão, 4. Achei um relógio, 5, com a bela corrente, 6, que belo, 7, agora sou gente, 8. E pondo ao ouvido, 9, a joia a escutava, 10, fazer tic-tac. Então, é desse jeito que vocês vão contando, tá? Então, até aí, o verso 8, o conflito ainda não tinha aparecido, tá? Então, vejam aí, continuem lendo para ver em que verso do poema aparece o conflito, a situação conflitante que fez Janjão pensar que talvez fosse ladrão, certo? Quarto quesito, na sua opinião, aí vem a sua opinião pessoal, não é a de Andréa, essa história pode acontecer nos dias de hoje? Por quê? Quinto, releia o trechinho. Vamos lá, tem uma estrofe aqui para a gente reler.
Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Tá aí Janjão, né? Super alegre, super contente. Circule a fala da personagem. Vale a pena lembrar, gente, que as falas das personagens, eu já falei isso para vocês, hein? Elas podem aparecer precedidas, né? Antes delas ter um travessão, certo? Se for um diálogo. E se não for um diálogo, as falas dos personagens, ela aparece aspiada, separada por aspas, isolada por aspas, aspas na frente, aspas atrás, tá? Então, quando ele diz achei um relógio, observem que na frente e atrás nós temos aspas, destacando a fala de Janjão, tá? Sublinhe, passe um tracinho embaixo da fala do narrador. Olha a fala do narrador embaixo da do personagem. Gritava Janjão. O narrador está dizendo que era que Janjão estava fazendo. E letra C, que sinal de pontuação foi usado para marcar a fala da personagem? Eu expliquei. Agora vamos lá. O poema narrativo apresenta versos e estrofes, eu falei. Geralmente esses versos têm o mesmo tamanho, né? No nosso caso, são versos curtos. As estrofes têm o mesmo número de versos e as rimas são bem marcadas. Podia, no meio do texto, ter uma estrofe com 6 versos? Podia, mas o autor não quis. Ele quis manter uma cadência, ele quis manter um ritmo. Então, todas as estrofes possuem 4 versos, tá? É obrigatório um poema narrativo ter estrofes de 4 versos? Não, não é regra, tá? Nesse caso, o autor utilizou, mas não é regra. Quantas estrofes tem o poema? Então, você tem que voltar lá no poema e contar de 4 em 4 para ver quantos grupinhos, quantas estrofes tem o poema ao todo, tá? Quantas estrofes tem o poema e quantos versos tem cada estrofe. Esse não precisa nem olhar, porque eu já falei tanto, né, que vocês já vão notar aí, já vão dizer de cara. Pinte as rimas no poema. Pessoal, vocês vão ter que voltar ao poema e em cada estrofe vocês vão encontrar 2 rimas, certo? Em que versos da estrofe as rimas aparecem? No primeiro e no quarto, no segundo e no quarto, no primeiro e no terceiro, tá? Então vamos pegar aqui, para ficar mais claro para vocês, vamos pegar aqui essa estrofe. Olha, achei um relógio, primeiro verso, gritava Janjão, até aí não tem nada rimando. Pulando e cantando, nada rimando, com ele na mão. Mão rima com Janjão. Então, eu pintaria aí Janjão, pintaria a mão, e eu vou responder que em que versos aparecem a rima? No segundo e no quarto, ok? No segundo e no quarto versos. Em que versos da estrofe as rimas aparecem? No segundo e no quarto. Bom, aqui uma questão oral. O narrador termina a história perguntando: não acham, meninos, esse ato bonito? Quem seriam esses meninos? Os leitores, vocês, né? E aqui tem uma reflexão bem interessante. Você já achou alguma coisa e devolveu ao dono? Já perdeu alguma coisa que tinha um valor especial? Preste atenção, eu não estou falando num valor caro, estou falando em valor especial. Também pode ser um valor mais alto, caro. Conseguiu recuperá-la? Conhece alguém que conseguiu recuperar um objeto de valor graças à honestidade de quem encontrou? No Brasil tem vários casos que nós escutamos assim, não é mesmo? Então, queridinhos, hoje eu tenho mais uma dica que na aula passada eu falei
do site para vocês fazerem história em quadrinhos, né? Hoje eu estou trazendo um ainda um pouco melhor, não tem a ver com poema narrativo, mas vocês precisam conhecer o meugibi.com, tá? Eu me encantei com esse site, indiquei ele para o 5º ano, eu acho que vocês podem se divertir bastante. Quando vocês entrarem no meugibi.com, vai ter uma área aqui, o meu está aparecendo Bem-vindo, André, porque eu já fiz o meu cadastro lá. Mas vai ter uma área para começar aqui. Aí você clicou no começar aqui, vai aparecer esse cadastro, certo? Você vai preencher o cadastro direitinho, dizer que concorda com os termos de uso, ele vai mandar um linkzinho para o e-mail que você vai colocar, clicou, tá pronto para usar, certo? E aí, o que é que acontece, gente? Aí você vai começar a criar o seu gibi passo a passo, tá? Você vai botar o título, vai dizer como é a história, e aí as ferramentas vão aparecer. Deixa eu colocar aqui só aula. Aqui eu posso dizer que é uma aula normal de 3º ano, enfim. Vou cadastrar o título aqui, certo? E aí as minhas ferramentas vão aparecer para eu criar a minha história quadrinho por quadrinho, gente. É genial, é muito legal, vocês vão adorar. Melhor do que o Pixton, porque esse aqui, ele é todo em português, tá? Então vejam só, aqui tem esse cenário aí, azulzinho e tal, mas se eu não quiser usar ele, eu posso partir para vários outros cenários. Então, digamos que a minha história ela aconteça na cozinha, eu posso usar aí uma história com cenário de cozinha, certo? E acrescentando objetos referentes, sei lá, a um lixeiro, um cachorro-quente, certo? Coisas desse tipo aí. Mas, não, eu quero contar uma história sombria, de terror, então eu posso usar esse quadrinho aí, certo? Digamos que eu queira acrescentar sei lá, aliens nessa história aí, né? Os alienígenas, uma nave espacial. Então eu posso usar aqui, clicar, e eu ainda tenho as opções a mais de cenário aqui embaixo, viu, gente? Ó, várias opções de cenário para o tema aliens. Ó, até já apareceu ali uma bolha, sei lá, deixa eu botar esse aqui que tá tão bonitinho, né? Ele pode conversar com esse aqui, ó, e eu puxo aqui ele, uma navezinha, enfim. E aí eu posso botar, se eu não quiser essa opção, eu tenho personagens para colocar, e os balões, que podem ser balões de fala, balões de pensamento. Se eu não gostei de alguma coisa, eu posso apagar, certo? E no final de tudo, eu salvo a minha historinha. Gente, dá para se divertir. Você vai fazer quadrinho por quadrinho do teu gibi. Você pode montar uma tirinha, você pode montar um gibi inteiro no meugibi.com. Não é obrigado a fazer só em computador, como eu estou aqui. Você pode também usar o teu celular, tá? Ele tem aí, ele é disponível para Android, para iOS, bem tranquilo. Você vai se divertir para valer, é a dica de hoje, tá legal? Então, hoje nós relembramos os artigos, né, que acompanham os substantivos. Relembramos não, aprendemos, né, vimos aí os poemas narrativos e suas características, não é mesmo? E a nossa atividade hoje, dia 24/7, está aí no livro Buriti Plus, na página 94, 96 até 99. Pessoal, bom final de semana, um beijo para vocês. Segunda-feira tem mais, ok? Bye, bye, tchauzinho, até 3º ano.